Olá, internautas do Regionalzão, estamos em mais um talk, hoje num formato um pouco diferente, né? Que a gente vai começar a trabalhar um pouco mais nesse formato, vai comentando, compartilhando, interagindo, mandando a sua participação. A gente vai fazer um bate-papo diferente hoje com duas parlamentares fantásticas que têm um perfil bastante importante na política nacional. Você que está online vai comentando, compartilhando, interagindo. Do meu lado aqui, a vereadora da cidade de Uberlândia, Amanda Gondim, é assim que fala mesmo? Sim, é isso mesmo. É isso Gondim. Gondim? Gondim. Amanda Gondim. Do outro lado aqui, a deputada estadual, Bela Gonçalves. Saiu, Bela Gonçalves? Saiu. É a segunda vez que eu tô te entrevistando, eu tenho que acertar esse Bela Gonçalves. Não é Bela Gonçalves. Porque tinha a Célia, da outra vez tinha a Célia Chacriabá, e pra falar esse Chacriabá dava um trabalho. Mas dava um trabalho pra sair esse Chacriabá. Agora a Bela tá aqui do meu lado e eu queria te perguntar, Bela, o que você tá fazendo aqui no Triângulo Mineiro? O que você tá fazendo em Uberlândia? Qual a importância da sua visita aqui? Fala comigo. Legal. Importante falar que tanto eu quanto a Célia Chacriabá, hoje a deputada federal e eu sou deputada estadual, a gente esteve aqui no Triângulo Mineiro com os movimentos sociais de luta, principalmente de luta por moradia, o MTST. Tivemos em Frutal, Fronteira, aqui em Uberlândia, dialogando com estudantes, sem teto, ambientalistas, o setor da cultura. E agora os nossos mandatos também vão ser mandatos que estão aqui para fortalecer a esquerda no Triângulo Mineiro. A gente sabe que essa é uma região que acabou ficando com baixa representação, inclusive de deputados e deputadas de esquerda. A gente tem ainda bem a nossa companheira Dandara hoje na Câmara Federal, mas Célia somando com ela. E agora lá na Assembleia Legislativa a gente também espera construir muitas ações de luta aqui junto com o Triângulo Mineiro e junto com minha companheira Amanda também. Agora, Amanda, fala pra mim, como é que é a sua participação aí nesse mandato estadual? Porque eu acho que essa articulação do vereador, ela é muito, do vereador de modo geral, obviamente, é muito importante como deputado para trazer recurso, para trazer uma identidade para o seu mandato como vereadora também, né? Sim, mas mais do que isso, a minha aliança com a Bela vem de uma construção para a nossa cidade, para a nossa região, em especial nas pautas que atravessam os dois mandatos. E aqui a gente fala sobre o direito à cidade, a questão das políticas ambientais em Uberlândia. A Bela também veio falar sobre isso, sobre a questão ambiental da nossa cidade, que está muito aquém do desejado. A gente vai falar dos assoreamentos que a gente tem nos córregos do município, a questão de alguns parques municipais que a gente pediu já a intervenção do Poder Executivo, e sobre o direito à moradia, que é uma grande luta em comum que nós temos aqui, sobre os 80 núcleos irregulares que a gente tem na cidade de Uberlândia, que precisam de uma atenção especial. E somos duas parlamentares LGBTs. Importante falar isso também. Importante falar sobre Sim, isso. com certeza. Porque eu acho que o legislativo é a casa da diversidade. Eu acho que é muito importante. Sempre que a gente teve exemplos no executivo de parlamentares muito de um lado quanto do outro, a gente teve vários problemas, né? O cara do executivo, geralmente, para ele dar certo, ele tem que ser um pouco mais mediador, mas o lugar do legislativo é a casa da diversidade, da discussão, e baseado nisso, eu quero te fazer uma pergunta sobre um deputado da cidade de Uberlândia, numa sessão que você estava dirigindo, foi o Caporeso, que falou a respeito do regime militar, e eu vi que você se manteve, mesmo discordando, obviamente você discordando do que ele falou, que o regime militar matou foi pouco, você se manteve ali presidindo. Como é que foi para você aquele momento? Ai, assim, né? Na verdade, a extrema-direita, as oligarquias estarem na política, isso não é novidade. Eu acho que a novidade é quando a gente começa a ter mais mulheres na política. Eu sou a primeira parlamentar orgulhosamente LGBT da Assembleia Legislativa, nunca antes teve alguém que se assumisse LGBT. E a verdade é que as oligarquias, a extrema-direita, eles não querem ver esse processo de mudança da política. Não quer que a política tenha a cara do povo, que é a cara diversa. Então, algumas pessoas têm crescido, não a partir do seu trabalho, da sua entrega concreta para a comunidade, mas a partir da construção de escândalos nas redes sociais e nas imprensas. E o Caporeso, ele faz justamente isso, né? Assim, a gente não viu ele propor numa audiência pública um pedido de informação sobre como que está a organização das estradas aqui no Triângulo Mineiro. A gente vê ele fazendo uma atuação puramente ideológica e confrontativa, sempre contra as mulheres. Nesse dia, foi a segunda vez que ele fez isso. Na nossa sessão de homenagem a Marielle Franco,
foi a nossa companheira executada no Rio de Janeiro, a gente ainda luta por justiça. Ele foi lá também confrontando a presidência, confrontando as mulheres para tumultuar. E nessa segunda vez, lá na Assembleia, ele também foi. Nós já entramos contra ele no Conselho de Ética, porque a gente compreende que a imunidade parlamentar não te dá o direito de cometer violência contra a mulher, não te dá o direito de cometer o crime de LGBTfobia e racismo, que são crimes hoje no Brasil, não te dá o direito de atacar a própria democracia. A primeira coisa que a gente faz quando entra no parlamento é jurar defender o Estado democrático. E aí você usa aquele espaço para tumultuar, fazer showzinho nas suas redes sociais, entendeu? Atacando o Estado democrático. É o conceito que a gente estava conversando, né? Há pouco, assim, de masculinidade frágil. Hominho, é um hominho, esse caporeso. Muito bem, você que está online, vai comentando, vai participando. Você tinha falado agora a respeito de irregularidades aqui em Uberlândia. Eu acho que é importante a gente destacar e falar sobre essas irregularidades. Aproveitando a deputada aqui, que você disse que ela está aqui para poder ver isso também. 80 irregularidades, como é que é? São núcleos urbanos na cidade que estão irregulares, assim, que são de condições básicas. Muitos lugares da periferia não tem saneamento básico, não tem asfaltamento, não tem água e esgoto para a população, que são direitos básicos, garantias fundamentais. E muitas pessoas também sem casa, sem um lugar para morar. E sem isso a gente não tem uma cidade de verdade inclusiva, como Uberlândia gosta de se mostrar nas propagandas do Executivo. Mas a gente tem uma questão que foi bastante divulgada aqui, bastante polêmica, essa questão da pista de skate. Isso está sendo muito falado aqui, e tem gente de um lado reclama de um lado, reclama do outro. Como é que você está vendo essa questão? Nós estamos acompanhando o caso do Galpão. O pessoal utiliza aquele espaço há mais de 20 anos. É um espaço que estava não sendo ocupado ali. E o pessoal montou ali uma própria pista de skate autoconstruída. Eles mesmos se bancam aquele espaço. E foi premiada já internacionalmente como uma pista feita pelos próprios skatistas, como a melhor do mundo. Já foi configurada e vários atletas nacionais já passaram por Uberlândia, já usaram aquele espaço. Como é que se resolve? Como é que se resolve um problema? Bom, eu acho que o poder público tem que pensar em espaços, construir espaços próprios de lazer e de esporte para a juventude. Porque a juventude da nossa cidade, ela está carente de espaços. E o skate, ele realmente promove uma comunidade, promove aí também o esporte, promove a cultura, diversas expressões. Aqui a gente fala do hip hop, do slam, e dessa galera jovem que é da periferia e não tem acesso à cultura e lazer. Mas eles precisam desses espaços. Esse caso específico do galpão, da pista de skate, porque tem um proprietário, tem um dono lá tem um grupo dono que de fato quer utilizar o espaço. Sim. E do outro lado tem os skatistas que também utilizam o espaço. Como é que se resolve? Como é que vai se resolver isso? Bom, existem diversas possibilidades aqui, né? A gente fala que a prefeitura poderia tentar adquirir essa área e ceder o uso para esse pessoal usar. Só que também existem outras questões jurídicas que podem ser tentadas, ações da justiça, para que o pessoal tenha uma movimentação de fato e eles promovam um apoio local. Alguma coisa Teve, assim? tiveram. A gente teve relatos de que no período noturno em que ninguém estava lá, os meninos estavam acampando lá e colocaram fogo nessas barracas, nesses colchões. O que é muito hostil, né? Considerando que alguém podia estar lá naquele momento. É fascista. Hoje nós vamos lá na pista de skate, inclusive. Vamos lá conversar com os skatistas. Eu acho que a gente tem que compreender que a situação de irregularidade, ela vem do abandono. Se um espaço foi ocupado, é porque ele estava abandonado. Sabe? Estava abandonado e muitas vezes espaços abandonados são espaços onde a gente vai ter acúmulo de lixo, às vezes criminalidade. A juventude foi lá, utilizou o espaço. O espaço hoje está na posse deles, né? E não pode o proprietário querer tacar fogo e querer pegar a posse na marra, se é que foi ele que fez isso, não diz que foi. Mas, no mínimo, é estranho, na hora que a coisa está conflituosa, vão lá e tacam fogo, né? Eu acho que isso, o nome disso é um ato fascista mesmo, é um ato criminoso. Com relação ao governador do estado, que divulgou um vídeo, e a polícia militar também divulgou notas falando sobre a questão de invasão de terras, invasão de fato de terras. Não falou hora nenhuma de MST, dos movimentos, mas falou da invasão. Como é que você enxergou isso? O governador devia estar mais preocupado em Minas Gerais ser o segundo estado com o maior número de famílias sem casa. São 500 mil famílias sem casa, não são pessoas, famílias sem casa. A gente está atrás só de São Paulo. Aí são pessoas em situação de rua, gente que mora de favor, que não aguenta mais pagar aluguel e que precisa morar.
Em vez de construir moradia, o que o governador tem feito? Pegado as terras da Coab, que foram doadas pelos pequenos municípios para construir moradia, os prefeitos estão agora indo para Brasília e querendo que retome Minha Casa Minha Vida. Mas para retomar tem que ter terreno. E o que o Zema está fazendo com esses terrenos, terras devolutas? Vendendo. Todos eles, ele está vendendo a preço de banana para botar no bolso. Eu acho que essa deveria ser a preocupação dele, porque esse é o verdadeiro roubo do patrimônio da população. Uma família que precisa de morar, que não aguenta mais pagar o aluguel, entrar em uma ocupação e depois nessa terra ser desapropriada, no caso de ser uma terra pública, ela pode ser dada a finalidade para a qual ela deveria ser, né, que construir moradia, atender um uso social. No caso da terra privada, em geral, os proprietários são indenizados. É isso que eu ia falar, como é que se media isso, entendeu? Do proprietário da terra e da invasão, entre aspas. Como é a gente fala ocupação. Ocupação. Como é que se... Porque invadir é eu chegar na sua casa, tirar você de lá dentro e entrar. Mas muitas vezes é o que o proprietário da terra sente, né? Como é que faz essa mediação? Olha, eu já participei de muitos processos de mediação e esse vai ser um dos focos centrais da nossa atuação aqui no Triângulo também. Você pode desapropriar a terra descontando dívidas de IPTU e créditos trabalhistas que os proprietários têm. É o caso, por exemplo, de Fronteira, né? A gente tem lá uma usina brigando contra o assentamento Beira Rio, mas o proprietário deve tanto de direito trabalhista que talvez cubra até o preço da fazenda. E nós fomos lá em Brasília conversar com o Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, para buscar a solução desses conflitos. Nós temos terras devolutas do Estado que podem ser permutadas. Olha, você tem essa propriedade que está ocupada, eu vou te dar outra no lugar. O proprietário também não sai perdendo. Ou a indenização em dinheiro, que é o Estado entrar e pagar aquela terra. Em nenhum dos casos, né, assim, a justiça regulariza a situação fora da lei. É tudo sempre dentro da lei. Entende? Que é importante explicar essa questão da reforma agrária para o povo, né? Para o povo entender melhor. Você que está online aí, está gostando? Vai batendo um papo aí com a gente, vai divulgando seu comentário, vai participando. Falando ainda de problemas crônicos da cidade de Uberlândia. Tem um problema, eu entrevistei o Zema 2 vezes e as 2 vezes ele já estava até com papelzinho para me responder, porque ele sabia que eu ia perguntar isso para ele, entendeu? Tem um problema aqui no anel viário de uma ponte que não acaba, não cabe essa ponte de jeito nenhum, tem mais de um ano, já fez aniversário, está quase indo para o 2º ano já. Como é que é? Você pega um problema desse, leva para a deputada, como é que funciona essa questão? E comenta também esse, que é mais um problema da cidade de Uberlândia. Se a competência, né, for exclusiva, se for uma administração do Estado, se for uma administração da União, aí existem essas competências, né? A articulação com a Bela a nível estadual para as demandas da cidade que a gente conseguir trazer para ela e fazer essa aliança e construção para destinar recursos para a nossa cidade, as melhorias necessárias que a gente está tão carente, não só dessa questão da viária, você pega aquela questão viária ali, que é um problema do Estado, obviamente, é um problema do Estado. Já vai para o 2º ano praticamente. A chuva derrubou, não sei se você tem conhecimento, a chuva derrubou a ponte e um alto fluxo de veículo ali perto do bairro São Jorge não consegue passar. Então tem que entrar dentro do bairro, e você imagina o tanto de problema que se causa. Que é um eu entrevistei o Zema em outubro, inclusive foi a última entrevista antes da eleição que ele deu pra gente, e ele falou que já estava em fase terminal a obra. Tá terminando de ontem, igual lá, gente. Vocês estão rodando as estradas de Minas? Nunca tiveram piores. Esse foi o ponto mais frágil, assim, porque a gente teve um desmonte da política de reparação, de fechamento de buracos, de monitoramento das vias. Essa ideia do Zema de acabar com o Estado, né, de ser o Estado mínimo, ele está prejudicando também as próprias coisas que o Estado deveria fazer, que é cuidar das rodovias. A gente espera agora pressionar para recuperar as rodovias. Mas, as BRs, que ele fala que é problema só do governo federal, porque o governo federal passado não cuidou das BRs também. Mas é também responsabilidade do Estado, sabe? Fazer o recapeamento, fazer o cuidado. Então, a manutenção de vias está horrível no estado todo. Eu acho que esse exemplo aqui é, assim, muito concreto de como que isso está afetando demais a vida da população ali. E nós vamos pressionar, porque o Zema precisa colocar o recurso para terminar essa obra. São situações e situações. Você pega esse problema do anel viário, já vai para o 2º ano, não se resolve. Próximo a Santa Vitória, aqui no município de Gurinhatã, caiu uma ponte lá e uma rodovia com pedágio, uma semana depois estava resolvido, com desvio, com tudo, e não houve
problema a mais. Hoje tá falando isso, é engraçado. Eu não escutei o Caporeso falando de nada dessas pautas lá na Desses Assembleia. problemas? Nenhum deles. Entendeu? Caiu. Entendeu? Mas como é que funciona? Eu acho importante você Porque os falar. problemas aqui têm que ser representados por deputados e deputadas da região, né? Isso é importante a gente compreender que é papel nosso, fazer uma visita técnica, cobrar, nós vamos Esse fazer populismo, isso. de modo geral, ele tem atrapalhado a política? Tem atrapalhado. Porque a política, ela vira ativo de rede social. É quem lacra mais, Mas o povo tá quem ligado. escandaliza Você acha que o mais. povo está se ligando mais nisso? Eu acho que tá. Eu acho que, tanto que o Brasil agora está mais preocupado com temas como a fome, como a questão Yanomami, com a questão ambiental, é uma preocupação, o enfrentamento à mineração. A população está mais preocupada hoje com isso do que só a pauta ideológica. Porque a pauta, assim, sabe? Falar mal de LGBT não enche barriga. Muito pelo contrário, alimenta a violência. Muito bem. Amanda, eu quero te agradecer você, agradecer a Bela e deixar o espaço aberto para você falar com a população, falar mais sobre essa visita da deputada aqui. E quem quiser contar com você, o que tem que fazer, tem algum problema, pode ligar para você ou não, Claro. Não liga para mim não, como é que é? Por favor, me procure. Quero agradecer o espaço do Regionalzão e agradecer a vinda da deputada Bela, que é uma grande parceira. A gente está construindo laços para que a gente possa trazer melhorias para a nossa região, para a nossa cidade. Ter uma deputada que é LGBT, assim como eu, e que também abraça essas pautas, que não são só ideológicas, mas dizem respeito à vida das pessoas. E eu acho que uma coisa que a Bela disse aqui sobre as pautas ideológicas estão sendo usadas como cortina de fumaça para os reais problemas da nossa população, que é a fome, a miséria, que é a falta da moradia, a falta de saneamento básico. E em Uberlândia a gente tem muito desses problemas para serem resolvidos. A gente vive numa considerada segunda cidade do estado, uma das melhores do país, mas que tem maquiado muito dos seus problemas com relação à população mais vulnerável da nossa cidade. E a gente está aqui para abrir os olhos para isso, para trazer propostas de soluções, e eu coloco aqui meu mandato à disposição. Podem acessar sempre o meu site e nas redes sociais, Amanda Gondim, e a gente está sempre junto de vocês naquilo que for possível, contem comigo. Bela, uma última pergunta para você. O Triângulo Mineiro, que eu considero um estado um pouco separado, né? Porque a capital do Triângulo É um regionalzão, né? É um regionalzão. É um estado um pouco separado do Triângulo Mineiro. Nós temos aqui capital, temos pelo menos na nossa cabeça de morador do Triângulo Mineiro. Mas aqui foi o lugar que você teve, o segundo lugar, que você teve mais votos. E você citou no começo da entrevista essa questão de ter pouca representatividade de esquerda aqui na Assembleia Legislativa. Como é que vai ser a sua atuação agora nesse mandato aqui? Legal, a gente vai, olha só, acho que a nossa visita aqui é um pouco retrato disso. Hoje nós vamos na pista de skate, temos um almoço com o movimento cultural, vamos conversar com os estudantes ambientalistas lá na UFO, amanhã vamos almoçar na ocupação Fidel Castro. Nós vamos estar em contato com esses movimentos, eles são um mandato aqui. E a gente vai fortalecer esses movimentos e o mandato também da vereadora Amanda Gondim, e outros mandatos que nos procurarem, também é importante dizer, né, que a gente está aberto para construir parcerias aqui para o Triângulo. Eu não consigo estar aqui sempre, todos os dias, mas pretendo vir direto aqui no Triângulo. Na verdade, deputado nenhum, né? Você é deputado, por mais que você tenha uma base eleitoral, mas você é deputado do Estado. Exato. A gente fica lá na Assembleia Legislativa e viajando. Tem um conflito, tem uma situação emergencial que precisa da gente, nós vamos lá. Então, assim, queria deixar o caminho aberto para toda a população do Triângulo Mineiro, para contarem com o nosso mandato na Assembleia Legislativa. Hoje o nosso bloco lá de oposição, o Bloco Democracia e Luta, ele conta com 20 parlamentares, mas eu estou me dispondo a fazer esse trabalho mais focado também no Triângulo Mineiro, que é um regionalzão, de fato quase um estado em Minas Gerais. O nome deu certo. É isso. E Uberlândia, Uberaba, Araguari, que são também uma região metropolitana. Não é chamado assim, mas esse é inclusive um debate que nós queremos fazer. Precisa avançar a discussão de que essa região se torne uma região metropolitana. Integrar transporte, política ambiental, integrar moradia, isso é importante. Muito bem, quero agradecer a audiência de todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Vai sair corte aí durante a semana, vai ter muito assunto pra gente falar. Isso e muito mais no seu Regionalzão, o maior portal do Triângulo Mineiro.